Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Graça e Misericórdia. Sou o André e gostaria de refletir convosco hoje sobre o tema Contemplar Cristo com a Senhora do Coração cheio de graça. E o que é que queremos refletir neste breve momento e com este tema? Precisamente partir do pedido de Nossa Senhora: rezem o terço todos os dias para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra, vislumbrando aí de facto o pedido de oração do terço, tão presente em Fátima, neste pedido e noutros, em outras ocasiões, perceber qual o sentido, o alcance desta oração e a sua especificidade em Fátima e a sua especificidade também na vida crente, na vida cristã. Começaria precisamente por pegar na expressão, no próprio pedido de Nossa Senhora: rezem o terço todos os dias. E nesta primeira parte, creio que vislumbramos neste pedido algo mais denso, mais amplo, mais significativo do que a mera literalidade das palavras poderia significar. De facto, no que à totalidade do evento de Fátima se refere, ecoa aqui claramente o próprio pedido de oração, adoração, feito pelo anjo havia já alguns meses. E por outro lado, certamente nos recorda o trecho paulino que, na linha de toda a existência e toda a vida de Jesus Cristo, vida feita a oração constante e vida constantemente apelante também à oração, esse trecho paulino que nos clama a orar sem cessar. De facto, o pedido da Senhora de Fátima, o pedido a que se reza o terço todos os dias, aponta para todo um jeito de ser e de viver colocado na oração e colocado e feito oração. De facto, no pedido da Senhora vislumbramos uma convocação a todo um jeito de ser e de viver feitos oração. E em Fátima, a uma oração muito específica, a oração do Rosário, que não é a mera mecanicidade e automaticidade das palavras, mas que é toda uma contemplação, toda uma narrativa ligada à própria vida de Cristo e aos mistérios que essa vida encerra. É da convicção de que o pedido para a oração do Rosário aponta precisamente este colocar toda a vida na oração. É desta convicção que parte aquela mesma convicção que eu referia inicialmente, de que o pedido da oração do terço é mais denso de significado do que muitas vezes o revestimos no próprio dia-a-dia, no ritmo cotidiano, no rezar, tantas vezes mecanicamente, essas palavras que o constituem. Na verdade, todos reconhecemos a evidente fisionomia mariana da oração do Rosário. No entanto, não obstante essa fisionomia, a oração do Rosário é uma oração eminentemente cristológica e cristocêntrica. Surge, assim, como a expressão e concretização de toda uma vida posta em oração e na oração, e uma vida que é informada pelos próprios mistérios da vida de Cristo. E aqui entronca o segundo aspecto de que gostaria de falar, precisamente este que nos diz da oração do Rosário como verdadeiramente contemplação dos mistérios da vida de Cristo. Com efeito, são os mistérios da encarnação, da vida, da paixão e morte, da ressurreição e glória do Filho de Deus, que constituem o fundamento e a essência desta oração. A oração que surge então como um olhar simultaneamente penetrante e esvaziado para esses mistérios da vida de Cristo. Penetrante na medida em que é um olhar que procura ver profundamente, ponderadamente, contemplativamente, e esvaziado porquanto é um olhar que procura ver despido de si mesmo para se deixar encher por aquilo que vê, por aquilo que contempla. Orar com Maria, orar, portanto, contemplando Cristo na companhia daquela que mais profundamente o contemplou. É a Cristo que se dirige esta oração.
mesmo se em tom mariano, em companhia mariana, mas é a Cristo que se dirige, tal como para Cristo se dirigiu sempre a vida, a mente, o olhar e o coração da sua mãe. Ao mesmo tempo, rezar com Maria é reconhecer as maravilhas que Deus operou nela e através dela. É ficar grato a Deus e manifestar-lhe essa gratidão, louvá-lo pelos dons que por meio dela recebemos. Antes de tudo, o dom do seu Filho. No fundo, sentirmos ressoar o próprio Magnificat. Todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Esta contemplação de que a recitação do Rosário, na sua maior profundidade, se trata, é uma contemplação então que procura fazer-nos caminhar para a vida crística. Ser e viver diante de Deus, norteando toda a vida segundo a sua vontade, com total abertura, com total disponibilidade para a realizar, para a encarnar no fundo também. Dizia que é um percurso contemplativo, mas incidente na vida e consequente, porque de facto, enquanto procura de olhar para a vontade de Deus e de a acolher, viver diante de Deus realizando a sua vontade, é ter também em conta, obviamente, os irmãos, ter em conta os outros. Este jeito crístico de ser e de viver, para o qual a oração do Rosário nos encaminha, é então um jeito de ser consequente e comprometido. Exemplo muito claro disso, concretamente em Fátima, é a oração pela paz, por um lado, e a oração pelo Papa, por outro. A oração pela paz, de facto, é reflexo e a expressão dessa oração que é comprometida, oração que tem em conta os dramas da história, toda a história humana e toda a sua realidade. Orar pela paz é, portanto, orar comprometidamente pelo mundo, pela sua história, pelos seus dramas. No fundo, fazendo o eco de todo o acontecimento de Fátima, que nos revela esse olhar de Deus comprometido com o mundo e com os seus dramas. Olhar que somos chamados a refletir na nossa própria vida, também ela comprometida. Rezar o terço pela paz é então, antes de tudo, rezá-lo em união a Jesus Cristo, o Príncipe da Paz. É, por outro lado, trazer à minha oração o bem dos demais, o bem daqueles tão frequentemente atormentados pela falta de paz. Rezar o terço pela paz é, finalmente, comprometer-se com o próprio olhar maternal de Maria, um olhar solícito, terno, precisamente atento e à escuta das dificuldades e dos dramas da humanidade. Como dizia, reflexo também dessa oração que, embora contemplativa, é incidente na vida, é consequente porque nos leva ao compromisso, é a oração pelo Papa. E bem sabemos como a oração pelo Papa está tão presente no acontecimento de Fátima e na vida cotidiana, concretamente na vida orante cotidiana do Santuário de Fátima. Orar pelo Papa e, concretamente, colocar as suas intenções na oração do Rosário é orar comprometidamente pela Igreja. A Igreja que a própria figura do Papa, de alguma forma, também condensa e simboliza. Temos, portanto, vindo a falar da oração do Rosário essencialmente como oração contemplativa, concentrada nos mistérios de Cristo. Contemplativa, mas incidente e consequente na vida. E exemplo disso é, então, como referia, particularmente em Fátima, a constante oração pela paz e a constante oração pelo Papa, como reflexo desse compromisso com a história do mundo e desse compromisso com a história e a vida da Igreja.
dizia-vos que é então uma contemplação na companhia de Maria e à imagem e ao jeito de Maria. E qual é este jeito de ser e de contemplar de Maria? Chegamos agora ao segundo membro, digamos assim, do tema sobre o qual temos estado a procurar refletir. Retomo: contemplar Cristo com a Senhora do coração cheio de graça. De facto, contemplar os mistérios de Cristo, contemplação que é o que constitui a essência do Rosário, contemplar os mistérios de Cristo na companhia da Senhora do coração cheio de graça, é de facto fazê-lo segundo o olhar desta Senhora que tem o coração completamente aberto e disponível para Deus. Maria vive de tal forma disponível para a vontade de Deus que vê o seu coração ser tornado sem mancha, sem mácula, vê o seu coração ser imaculado. É um coração cheio de graça, a graça da Trindade, e é o coração que nos acompanha nesta meditação, nesta contemplação dos mistérios de Cristo. O coração cheio de graça, que é então um coração aberto e completamente disponível para a vontade de Deus, vontade à qual nunca pode estar alheio o bem da humanidade, o bem dos nossos semelhantes. Creio que é exemplo paradigmático desta contemplação que se faz abertura e desta abertura que se faz dom comprometido. Creio que é exemplo paradigmático disso a vida dos pastorinhos de Fátima. Nas suas existências, de facto, o que vemos realizar-se de forma tão simples, mas tão sublime, é esta contemplação de Deus, esta abertura à sua vontade, esta centralização da própria vida na vontade de Deus e na vida de Deus, e o decorrente compromisso para com os outros. Os pastorinhos de Fátima, bem sabemos, não terão ainda sabido, nas suas existências simples e breves, sobretudo a do Francisco e a da Jacinta, olhar para a oração do Rosário e teorizá-la como esta contemplação dos mistérios de Cristo. Não poderiam sabê-lo, mas puderam seguramente saboreá-lo. Puderam vivê-lo de forma de tal modo intensa que constitui para nós exemplo e paradigma, e por isso podemos beber do seu próprio exemplo de vida, da sua própria experiência espiritual e da forma tão encarnada e tão absolutamente disponível como concentraram o olhar em Deus para viver segundo esse olhar, para viver segundo esses mistérios que podemos contemplar na oração do Rosário. Estamos mesmo a terminar este percurso pelo tema que norteia a nossa reflexão e que recordo: contemplar Cristo com a Senhora do coração cheio de graça. Procuramos, de facto, ao longo deste programa, olhar antes de tudo para a amplitude e a densidade do pedido de Nossa Senhora: rezem o terço todos os dias, vendo aí o pedido pela colocação da vida toda na oração, de uma vida toda feita a oração, de alguma forma. Oração esta que, na sua configuração de oração do Rosário, é oração contemplativa, contemplativa dos mistérios de Cristo, para a eles se configurar, contemplar a vida de Cristo para tornar a própria vida como essa vida de Cristo contemplada. E um caminho que é feito como Maria e com Maria, de forma comprometida. Vimos o exemplo concreto e reflexo desse compromisso na oração pela paz e na oração pelo Papa, e que, feito com Maria, é feito à imagem dessa Senhora do coração sem mancha, coração completamente aberto,
coração completamente disponível para a vontade de Deus. E olhamos finalmente para os pastorinhos de Fátima como exemplo dessa existência toda disponível para Deus, disponível para se concentrar nele e disponível para daí partir para o compromisso pelos demais. Agradeço por isso o percurso que vos dispusestes a fazer comigo hoje e convido-vos a permanecer ligados a este programa que terá outros momentos de reflexão de que todos poderemos usufruir. Obrigado.